Tem repórter me chamando ao vivo agora. Um homem morreu e uma criança foi baleada num ataque de criminosos em Vicente de Carvalho. Aconteceu na subida do Morro do Juramento. O alvo dos criminosos seria o dono de um bar. No entanto, a coisa tomou ali uma dimensão absurda. Anabel Reis, direto do Hospital Getúlio Vargas na Penha, com todos os detalhes desse caso ao vivo. Diga, Anabel. Olá, boa noite, Hernani, boa noite a todos. A gente está aqui em frente ao Hospital Getúlio Vargas, porque é aqui que está internada a criança de 6 anos, um menino que passou por cirurgia e, segundo a Secretaria de Saúde, o estado de saúde dele é considerado grave. Eu conversei com alguns familiares, eles não quiseram gravar a entrevista, mas me deram informações de que ele estaria estabilizado depois da cirurgia. Foi para cá também que foi trazido o dono desse bar, de 33 anos. Ele seria o Pedro Paulo Monteiro de Oliveira, de 33 anos, mas ele não resistiu aos ferimentos e faleceu aqui no Hospital Getúlio Vargas. As primeiras informações dizem que ele seria o alvo desse ataque criminoso e que teria, a gente foi até o local, né, viu ali que é um local bem movimentado, onde tem comércios. Essa criança estaria indo a caminho da escola, né, segundo o pai estava junto com a criança. Ele diz que a criança estava um pouquinho mais na frente com um colega e no momento que ele começou a ouvir os tiros, a criança estava um pouquinho mais para frente e de repente ele só viu o próprio filho chorando. Foi mesmo esse pai que socorreu essa criança. Ele levou primeiro para a UPA de Vila Cosmos. Quando chegou lá, eles informaram que o estado desse menino era grave, que eles não tinham condição de atendê-lo e por isso ele trouxe a criança aqui para o Hospital Getúlio Vargas, onde ele foi atendido, passou por cirurgia e agora está no centro de terapia intensiva. A gente esteve no local, viu que o local tem câmeras de segurança. Esse caso é investigado pela delegacia de Vicente de Carvalho. Inclusive, o pai foi levado para a delegacia para prestar depoimento e também uma equipe de uma ambulância, porque uma ambulância que estaria passando pelo local é que teria socorrido esse homem de 33 anos. Esse homem de 33 anos tem 2 passagens pela polícia, uma por furto, né, o crime 155, e outra por violência psicológica contra mulher. A gente esteve no local, perguntou para testemunhas o que poderia ter motivado, mas ninguém ali sabia de fato o que aconteceu, mas sim que a criança foi baleada, acabou sendo atingida por uma bala perdida. Inclusive, só neste ano aqui no Grande Rio, já são 24 crianças baleadas e 3 não resistiram aos ferimentos só em 2024. Esse caso sendo investigado pela delegacia de Vicente de Carvalho. Como eu disse, nesse momento, pessoas prestando depoimento, testemunhas, eles também estiveram no local, assim como nós. Como em um dos acessos, a gente conseguiu ver que tem um comércio que tem uma câmera apontada para o local onde tudo teria acontecido. De forma informal, testemunhas ali do local passaram para a nossa equipe que teria sido apenas um criminoso que estaria com o cabelo pintado, descolorido. Ele não estaria de máscara nem de capacete, ele teria descido de uma moto e já atirado contra esse homem que não resistiu aos ferimentos. Ele teria recebido um primeiro tiro, teria corrido em direção ao Automóvel Clube e outros disparos foram feitos contra esse homem. No momento dessa rajada de tiros é que a criança de 6 anos teria sido atingida. Como está tudo acontecendo nesse momento, a investigação ainda é muito inicial sobre esse caso. A gente precisa contextualizar que isso aconteceu ali no acesso ao Morro do Juramento, uma situação no local que não está estabilizada, porque na sexta-feira um traficante que era ali o gerente ali da localidade foi assassinado também em um dos acessos ao Morro do Juramento. De acordo com as informações, algum informante da comunidade teria passado que esse traficante estava do lado de fora, em um dos acessos, e traficantes rivais, que seriam da Serrinha, teriam ido até o local e assassinado esse homem. Inclusive, teve um protesto no Automóvel Clube, a Automóvel Clube foi fechada. A gente chegou a mostrar aqui esse traficante
identificado pelo vulgo de Babi, foi assassinado na sexta-feira e de lá para cá a situação ali na comunidade era instável. E agora, hoje a gente tem um relato desse ataque criminoso a esse especificamente direcionado ao dono desse bar, seria um bar choperia ali no local. Então todas essas informações estão sendo levadas em consideração pela polícia e também informação passada por testemunhas. É claro, por a situação estar completamente instável naquele local, ser um local dominado também pelo tráfico, a gente tem um pouco de dificuldade de conversar com as pessoas que apareçam na televisão por motivos óbvios, hein, Rani? Mas eles passam a informação pra gente de qual é a situação ali na localidade, ali no Morro do Juramento. A gente segue daqui no hospital acompanhando de perto o estado de saúde dessa criança de 6 anos que infelizmente foi atingida por uma bala perdida. Felizmente, os familiares disseram pra gente que apesar da gravidade, porque esse tiro foi na região do peito da criança, ela estaria estabilizada. A Secretaria de Saúde, como eu disse que o estado dele é grave, ele está sendo monitorado no Centro de Terapia Intensiva aqui do Hospital Getúlio Vargas. Qualquer novidade sobre esse caso, a gente volta a te chamar, Hernani. Anabel, a grande realidade é que se isso aconteceu no acesso ao Morro do Juramento, teve anuência do tráfico. Não adianta a gente querer falar a coisa pela metade. E foi importante você contextualizar. Porque, gente, nada acontece dentro de um território controlado por criminosos sem a permissão dos criminosos. Esse sujeito, se é do tráfico no Juramento, para ir lá e atirar contra o dono do bar, ele foi pedir a bênção do chefão das drogas no Juramento. Ora, isso não acontece de maneira diferente, não acontece. Porque se alguém entra na comunidade, sendo de fora, e faz isso, vira alvo. Como é que é? Entrou aqui para matar alguém? Mata ele, mata o assassino. É assim que funciona. E se for de dentro, vai acontecer a mesma coisa. Se um cara da comunidade que não tiver envolvido for lá acertar uma conta sem a anuência do chefão, ele vai pagar o preço por ter feito isso sem a ordem de quem se considera o dono do pedaço. Então a grande realidade é que muito provavelmente esse ataque que resultou na morte de um homem e no ferimento grave contra uma criança, ele tenha a anuência. Muito provavelmente, essa é a grande possibilidade, que esse ataque tenha a anuência do chefão. Eu estou falando a anuência porque ele pode apenas ter permitido, mas também pode ter determinado. E essa é a investigação que a polícia tem que fazer. Isso aconteceu a mando da quadrilha que atua, que comanda no juramento, que atua e comanda o juramento, ou foi alguém que, com a permissão dessa quadrilha, resolveu ali uma questão particular. Esse é um ponto importante para essa investigação. Agora, você vê como é que são as coisas, né? O que começa errado, vai errado até o fim. Não comece nada da sua vida, meu amigo, minha amiga, de forma errada, porque se começar errado, vai errado até o fim. O sujeito foi para matar uma pessoa, completamente errado, né? Foi para matar uma pessoa. E aí, além de matar quem ele queria, acertou uma criança. Então a coisa já começa errada e vai terminar errada, com mais erros no meio do caminho, porque não tem como. Começou errado, a tendência de que o efeito dominó tome conta da situação. Um monte de coisa errada vai surgindo no caminho. Ele queria matar o dono de um bar, completamente errado, porque existe lei para isso, para resolver problemas. E aí ele foi lá promover justiça com as próprias mãos, e aí nessa, olha o que acontece. E eu vou aqui destacar o seguinte: o dono do bar, de repente, não tem nada de errado para passar pelo que passou, por uma morte desse tipo. Às vezes está sendo vítima de uma grande injustiça, uma terrível injustiça, é bom que se diga. Já foi vítima, né? Já foi vítima, agora infelizmente não volta mais. É por isso que gente que faz esse tipo de coisa deveria ficar atrás das grades pro resto da vida. Assassino, gente que promove justiça com as próprias mãos,
essas pessoas não deveriam ter uma segunda chance. Do ponto de vista criminal, deveriam apodrecer atrás das grades, pagando a despesa, trabalhando lá dentro para pagar a luz, a roupa, tudo isso. Eu tô cansado de falar de assassino neste programa e não perceber, por parte das autoridades, providências no sentido de uma lei mais pesada, de uma lei mais enérgica para esses canalhas que tiram as vidas das pessoas e ainda atingem crianças no meio disso. E ainda promovem um chamado efeito colateral. Vão atacar alguém e aí nessa acabam dando tiro em um monte de gente. Anabel, a idade da criança, só repete para mim por gentileza. Uma criança de 6 anos de idade. Como eu disse, Hernani, só em 2024, 24 crianças foram baleadas só no Grande Rio. E 3 dessas crianças não resistiram aos ferimentos. Aí pensa comigo, você que acompanha este programa. Quem atira e atinge criança, ferindo ou matando, não deveria ter uma pena diferente? Fala comigo, o que uma criança de 6 anos pode fazer de ruim para uma pessoa? No máximo uma malcriação. No máximo uma malcriação. Você que está acompanhando esse programa, vamos participar no X, o antigo Twitter? Vamos embora. #CidadeAlertaRJ. A questão é a seguinte, o que você acha? Uma criança ferida ou morta, o atirador não deveria ter uma pena diferenciada? Um cara que atira contra uma criança, mata uma criança, não deveria segurar uma prisão perpétua, ficar lá toda a vida atrás das grades? Pensa aí comigo. A gente tem o desespero da família chegando no hospital. Olha lá, ó. Nenhuma família merece ir a um hospital para obter informações de uma criança baleada. Nenhuma família, nenhuma criança merece passar por esse tipo de situação. Pelo amor de Deus. A Anabel traz um dado terrível de crianças atingidas por armas de fogo no Rio de Janeiro. Eu estou cansado. Eu, sinceramente, estou de saco cheio de mostrar criança ferida ou morta por tiro neste programa. Eu não aguento mais isso. E eu tenho certeza que isso não vai mudar se não mudarem a lei. Vagabundo, pode ser traficante, miliciano, pistoleiro, qualquer coisa. Vagabundo que atira na direção de criança tinha que ter pena triplicada. Calma, Genilson. Calma como, Genilson? Esse é o pai, né? Com a bermuda suja de sangue. Isso não foi ele. É algum homem que apareceu ali para ajudar. Olha lá, o Genilson, calma, Hernani, é difícil demais para todos nós brasileiros de bem. Não aguentamos mais calma. Olha, eu tô calmo, rapaz, eu tô indignado, porque se eu tivesse nervoso, eu já tinha quebrado tudo aqui, porque tem hora que dá vontade. Tem hora que dá vontade de quebrar tudo e sumir desse país. Vocês estão pensando que não? Quando você observa nessa tela aqui uma criança chorando porque a coleguinha levou um tiro, ou o coleguinha, dá vontade de ir embora, rapaz. Dá vontade de ir embora. Eu tô falando aqui de coração, mais com a emoção do que com a razão, porque tem horas que a gente tem que ser mais emoção do que razão. Não perder a cabeça, mas deixar a emoção, de fato, falar mais alto, porque essa emoção representa a emoção de todo mundo que não aguenta mais, como você, Genilson, como milhares de pessoas que estão acompanhando esse programa. Não dá pra gente aceitar mais, com muita razão, com um discurso muito frio, mais uma criança e tal. Aí o Estado vem e faz aquele papel. Não, tivemos até agora tantas crianças. O papel é frio. Esses dados deveriam ser divulgados por pessoas responsáveis pela proteção dessas crianças, para que a gente pudesse ver a cara e saber de quem exatamente cobrar. Agora, tem uma turma que eu daqui consigo cobrar, que é a turma da política. A gente tem um Congresso Nacional com deputados e senadores. Essa turma aí deveria olhar para o Rio de Janeiro e perceber que, à medida em que crianças estão sendo baleadas toda hora, tem que ter uma lei diferente para protegê-las. Que aí o sujeito que pega uma arma e chega num ambiente com criança, ele pelo menos, se não pensa uma vez, vai pensar meia. Porque ele não pensa em nada. Ele vai pensar meia, ou então vai passar a pensar pelo menos uma vez ou duas. Porque hoje o cara que chega no ambiente com criança e quer matar alguém, ele atira e não tá nem aí. Mas se tiver uma lei que diz assim, olha,
quem atirar e acertar uma criança vai pegar uma prisão perpétua, talvez ele pense. 1, 2, 3. Porque hoje não pensa nada, não pensa nenhuma. Se eu não fizer esse tipo de discurso aqui, em defesa das crianças, qual é o futuro que nós teremos? Qual o futuro que nós teremos? Me diga. Porque eu vou ser sincero. Para quem tem a minha idade ou mais que isso, talvez todos nós, pelo tempo que temos para frente, talvez todos nós não temos tempo de ver um Rio de Janeiro tão diferente. Mas se a gente pelo menos observar daqui para frente uma tendência de melhora, a gente já vai embora dessa para uma melhor, imaginando que fizemos alguma coisa pelas próximas gerações. Do contrário, amiga, essa garotada de 5, 6, 7, 8, 9, 10 está perdida. Vai ter um lugar pior do que esse que nós vivemos hoje. E por falar em criança, olha essa aqui. A Anabel daqui a pouquinho volta